Todo curso de programação fala em banco de dados como se fosse óbvio o que isso significa. E quando você pergunta, te jogam um monte de termo técnico, SQL, tabela, chave primária, relacionamento, e você fica mais perdido do que estava antes. Hoje eu vou te explicar o que é banco de dados de um jeito que você nunca viu, sem enrolação, sem termo difícil, sem explicação. No final desse vídeo, você vai entender exatamente por que todo sistema que você já usou na vida depende disso. Fica até o final, porque na parte 3 eu vou te mostrar como isso funciona na prática, com um exemplo real. Bem-vindo à selva do código. Aqui a gente explica a programação de um jeito que faz sentido de verdade, sem complicar o que é simples. Se você é novo, se inscreve, ajuda muito a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Esquece a definição de livro por um segundo. Pensa assim, banco de dados é um lugar organizado onde um sistema guarda informação, de um jeito que pode ser buscado, alterado e organizado depois, de forma rápida e confiável. É basicamente isso. Não tem mistério nenhum. Toda vez que você cria uma conta em um aplicativo, faz login, compra alguma coisa online, ou manda mensagem, essa informação precisa ficar guardada em algum lugar. Esse lugar é um banco de dados. Imagina um armário gigante de arquivos, tipo aqueles de escritório antigo, cheio de gavetas. Se você jogasse todos os papéis soltos dentro de uma gaveta só, sem nenhuma ordem, achar um documento específico seria um pesadelo. Agora imagina que cada gaveta tem uma etiqueta, cada papel tem um número, e existe um índice dizendo exatamente onde cada coisa está. Achar qualquer documento vira questão de segundos. Banco de dados é exatamente esse armário organizado, só que digital. E o motivo dele existir é resolver esse mesmo problema, como guardar muita informação de um jeito que seja rápido e fácil de encontrar depois. Aqui alguém sempre pergunta, mas por que não guardar tudo em um arquivo de texto simples, ou uma planilha? Na teoria até dá para fazer isso com poucos dados. O problema é a escala. Imagina um Instagram guardando bilhões de fotos, comentários e curtidas em um arquivo de texto gigante. Toda vez que alguém curtisse uma foto, o sistema teria que abrir esse arquivo inteiro, procurar a linha certa, e salvar de novo. Isso seria lentíssimo, e pior, se duas pessoas curtissem ao mesmo tempo, o sistema poderia se confundir e perder dado. Banco de dados resolve exatamente esses três problemas: velocidade de busca, organização, e múltiplas pessoas mexendo ao mesmo tempo sem bagunçar tudo. A forma mais comum de organizar um banco de dados é em tabelas, parecido com uma planilha do Excel. Cada tabela guarda um tipo de informação. Por exemplo, em um sistema de uma escola, você teria uma tabela de alunos, outra de professores, outra de disciplinas. Cada tabela tem colunas, que definem que tipo de informação vai ali, nome, idade, e-mail, e cada linha da tabela representa um registro completo, uma pessoa, um produto, um pedido. Agora, um conceito que confunde muito iniciante: chave primária. É simplesmente um identificador único para cada linha da tabela, para nunca ter confusão entre dois registros parecidos. Pensa assim, podem existir dois alunos chamados João Silva na mesma escola. Se o sistema procurar só pelo nome, ele não sabe qual dos dois você quer. Mas se cada aluno tem um número de matrícula único, não tem erro possível. Esse número é a chave primária. E aqui vem a parte que faz banco de dados ser realmente poderoso: tabelas podem se conectar entre si. Isso se chama relacionamento. No exemplo da escola, a tabela de matrículas pode guardar só o número do aluno e o número da disciplina, ao invés de repetir todas as informações de novo. Isso evita duplicar dado, economiza espaço, e mantém tudo consistente. Se o nome de um aluno muda, você só atualiza em um lugar, não em 100 tabelas diferentes. E como você pede informação para o banco de dados? Através de uma linguagem chamada SQL, Structured Query Language, ou linguagem de consulta estruturada. Não se assusta com o nome. SQL é bem mais simples do que parece. Um comando básico tem essa cara: select nome from alunos where idade maior que 18. Traduzindo, me traga o nome de todos os alunos com idade maior que 18 anos. É praticamente inglês estruturado.
Você não precisa decorar isso agora, só precisa entender que existe essa linguagem, e ela é o jeito padrão de conversar com quase todo o banco de dados relacional do mercado. Rapidinho, para você não se perder depois, existem bancos de dados relacionais, que são os que usam tabela, como MySQL, PostgreSQL e SQL Server. E existem os não relacionais, chamados de NoSQL, como MongoDB, que guardam informação de um jeito mais flexível, sem tabela fixa. Não precisa entender a fundo agora, só saiba que existem esses dois grandes grupos, e cada um serve melhor para um tipo de projeto diferente. Vamos juntar tudo isso em um exemplo prático. Imagina que você está criando um sistema de uma loja online simples. Você precisaria, no mínimo, de 3 tabelas: clientes, produtos e pedidos. A tabela clientes teria colunas como ID do cliente, nome, e-mail. A tabela produtos teria ID do produto, nome do produto, preço. E a tabela pedidos seria a mais interessante. Ela teria o ID do pedido, o ID do cliente que comprou, o ID do produto comprado e a data. Percebe que a tabela de pedidos não repete o nome do cliente nem o nome do produto? Ela só guarda os números de identificação e usa o relacionamento para buscar essas informações nas outras tabelas quando precisar. Isso é banco de dados relacional funcionando na prática. Agora, se o dono da loja quiser saber quais produtos o cliente João comprou, o sistema faz uma consulta SQL que junta as 3 tabelas. Procura o cliente João na tabela de clientes, pega o ID dele, busca todos os pedidos com esse ID na tabela de pedidos, e depois busca o nome de cada produto correspondente na tabela de produtos. Isso que parece complicado explicado em palavras, em código SQL são poucas linhas. E o banco de dados faz isso em milissegundos, mesmo com milhões de registros. E aqui está o porquê disso ser tão importante para você que está aprendendo a programar. Praticamente todo o sistema real do mercado de trabalho usa banco de dados. Não importa se você vai trabalhar com Java, Python ou qualquer outra linguagem, mais cedo ou mais tarde, você vai precisar salvar informação de forma persistente, e isso significa banco de dados. Entender essa lógica agora, mesmo sem saber escrever SQL avançado ainda, já coloca você na frente, porque você entende o raciocínio por trás, e é isso que faz diferença numa entrevista técnica. Então, recapitulando, banco de dados é um lugar organizado para guardar informação de forma rápida e confiável. Ele usa tabelas com colunas e linhas, cada registro tem um identificador único chamado chave primária, tabelas se conectam através de relacionamentos, e você conversa com esse banco usando uma linguagem chamada SQL. Não tinha nada disso que fosse impossível de entender, né? A verdade é que a maioria dos termos técnicos que assustam iniciantes são, na real, conceitos simples explicados de um jeito complicado demais. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque no próximo vídeo eu vou te mostrar como criar sua primeira tabela de verdade, na prática, passo a passo. Deixa nos comentários, você já tinha estudado banco de dados antes? Ficou mais claro agora? Eu leio todos os comentários. Bora programar juntos.